ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou para fazer suas necessidades. Davi, preste atenção, Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Deixa eu ler aqui primeiro o versículo 5 também com você. Mas Davi sentiu-se abater o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Só até aqui, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado porque a tua palavra, ela é espada, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero te glorificar por cada vida que está aqui nessa noite, que já esteve neste altar e liberou algo, Senhor, uma partícula daquilo que o Senhor ministrou a cada coração. Continua falando, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é exaltado, e eu tenho certeza que algo mais o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus, manifesta o teu propósito em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia. Diga assim comigo: processos revelam crescimento, mas escolhas mudam destinos. Preste atenção numa coisa: você não foi ungido, você é ungido. Diga assim comigo: eu não fui ungido, eu sou ungido. Qual que é a diferença? Você não é o que é porque você recebeu um título humano, ou porque alguém fez algo por você, ou porque alguém te ungiu. Você é o que é porque você é na sua essência ungido e ungida do Senhor. Você não recebeu, você já é desde o ventre, amém? Deus já te formou para ser, para manifestar, para que você seja uma flecha nas mãos do argueiro Jesus para essa geração. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia, diga glória a Deus. Queridos, é interessante quando nós olhamos para a história dos reis Saul e Davi, porque nós vemos a história do primeiro rei, onde muitos dizem: não, Saul não foi o homem segundo o coração de Deus. É verdade, mas isso não quer dizer que ele começou errado. Ele começou bem. Ele começou pelejando as guerras do povo de Deus, dos filhos de Israel. E Deus também foi exaltado através da vida dele, quando ele foi ungido por Samuel. Mas é interessante que chega um momento que ele oferece sacrifício, onde ele não tinha autoridade para isso, porque isso era responsabilidade e autoridade do sacerdote Samuel. E por causa disso Deus o rejeita. Diz a palavra que Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ou Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então de repente Deus fala com Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Porque a ele eu já rejeitei, a este eu já rejeitei. Vá até a casa de Jessé, porque lá tem um que eu separei, tem um que eu escolhi, tem um homem segundo o meu coração, e este reinará no lugar de Saul. Estava lá Davi, onde nós já sabemos aqui do contexto, e eu não quero me aprofundar, porque senão eu não chego aqui. Mas é interessante que chega um momento que Davi, porque era ungido, ele começa a se destacar, ele começa a manifestar a vida de Deus no seu caráter. E isso trouxe no coração de Saul ciúme, inveja, e ele passa a fazer de Davi o seu alvo de guerra. Por mais que ele tivesse grandes vitórias sobre os filisteus e sobre as guerras da sua vida, mas a satisfação de Saul era ver Davi destruído. Por quê? Porque ele sabia do destaque de Davi. Ao mesmo tempo ele ouviu relatórios negativos de pessoas invejosas a respeito de Davi, de que Davi tramava um mal contra ele. E pelo fato de já ter essa tendência de inveja no coração, de um coração que se inclinava à carnalidade, então Saul acreditou. E diz a palavra que mesmo chegando, possivelmente cansado da guerra contra os filisteus, de uma grande vitória, ele pega 3.000 dos seus melhores homens. Preste atenção, porque tem uma revelação muito forte aqui. E ele vai até as montanhas dos bodes selvagens, onde diz a palavra que ele vai até o caminho dos currais das ovelhas, e ali perto tem uma caverna onde Davi estava escondido com os seus homens. O que é que acontece? A fome e a sede de Saul era encontrar Davi. Ele sabia mais ou menos qual era o setor, qual era o território que ele estava, e ele vai ao encontro de Davi. Agora presta atenção: antes de Davi receber humanamente, eu não estou falando divinamente, porque ele já era ungido, mas antes dele receber a unção ali
por meio de Samuel. Antes dele estar no palácio, ele era o quê? Diga comigo, pastor de ovelhas. Diga comigo, pastor de ovelhas. Então preste atenção, a partir do momento que ele vem para o palácio, que ele vence a guerra, isso é revelação, contra os filisteus, ele deixou de ser pastor de ovelha. Não que isso fosse uma vergonha, era o seu começo, foi o seu treinamento, foi sendo pastor de ovelhas que ele destruía um leão e urso. Mas diz a palavra que ele passou a ser um guerreiro, que ali lutava as guerras do povo de Deus. É tanto que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares, e isso provocava ciúme no coração de Saul. Mas é interessante que na hora de Saul procurar Davi, para onde é que ele vai? Para os currais das ovelhas. Davi estava nos currais de ovelhas, ele estava perto, mas ele não estava nos currais. Qual que é a revelação, pastor? Muitas vezes os inimigos não entendem, e aquilo que se levanta contra nós não entende que nós já passamos de processo, que nós já mudamos de fase, que nós já subimos um degrau. Não que tenha sido vergonha, mas que o tempo das ovelhas já passou, e que agora não estamos mais no meio dos currais, mas estamos no meio dos valentes, dos guerreiros que Deus levantou. Se você crê que é desse jeito, aplauda lindamente o nome do Senhor. Vão te procurar, vão pensar que você está nos lugares onde você começou, mas você já avançou, você já foi mais adiante, e foi o Senhor que te impulsionou, foi o Senhor que te conduziu. Entenda uma verdade nessa noite: este é só o começo daquilo que Deus fará em você e através de você. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia, joga a mão para o alto e dá uma glória a Deus nessa noite, e aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Isso não é vergonhoso. Eu já fui pastor de ovelhas, eu já estive nos currais, mas agora não estou mais. Só que como as pessoas não te acompanham talvez de perto, elas não perceberam que você já subiu um degrau e que você já passou de fase. Elas não entenderam que você já foi treinado entre as ovelhas e treinada, mas que você não está mais lá. Elas não entenderam alguns momentos de superação, mas deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então de repente, os homens que estavam com Davi, fica Saul só, porque os 3.000 que foram com ele estavam do lado de fora, ficaram do lado de fora, porque ele entrou na caverna para fazer as suas necessidades. E os homens que estavam com Davi do lado de dentro começam a dizer, quando vem aquele cenário, aquela realidade: Saul está dentro da caverna, então agora Davi, é a tua oportunidade, meu Senhor. Deus falou contigo que colocaria os teus inimigos, o teu inimigo nas tuas mãos. Essa é a oportunidade, você não pode perder essa oportunidade. E muitas vezes até impulsionados por aquilo que falam, por aquilo que é lógico, nós corremos para cima com tudo. É isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que responder, é assim que eu tenho que agir. Mas nós não podemos lutar contra o caráter, contra o DNA de Deus que está impresso em nós. Nós nascemos com esse DNA, e o Deus que falou com Jeremias é o mesmo que fala conosco: desde o ventre te separei e santifiquei a tua vida, e sobre as nações eu te coloquei por profeta. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Você quer ser alguém, talvez não possivelmente por causa de manipulação, mas porque você entende que é o óbvio, você tem que combater, você tem que atacar. Tem cenários que você pensa assim: se eu não matar, vão me matar, se eu não destruir, serei destruído. Mas nós não paramos a princípio para entendermos que a maior destruição, ela tem que acontecer no mundo espiritual, contra principados e potestades, porque aquela guerra não era de Davi contra Saul, era apenas de Saul contra Davi. Mas Deus é Deus, para dentro da caverna mostrar o seu caráter através da tua vida. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Então diz a palavra que Davi, saindo, ele corta um pedaço do manto de Saul, saindo do lugar que ele estava, no fundo da caverna. Saul não vê, ele não percebe, só que Davi fica angustiado. Gente, muitas vezes a gente tenta fazer aquilo que é óbvio, mas a gente não consegue. Tem gente que merece ouvir, tem gente que precisa talvez ouvir,
Mas se você fizer algo que não seja no momento certo, você vai se arrepender por isso. Se você fizer algo impulsionado pelo que é óbvio, você vai se arrepender por isso, porque não é o que é certo. O que nos bloqueia são princípios, são fundamentos. Não é o que eu tenho vontade de falar, não é um impulso da minha carne, mas é aquilo que está cravado no meu coração. Preste atenção, o sucesso do nosso reinado futuro como igreja do Senhor está fundamentado na nossa obediência no presente. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então naquele momento, diz a palavra aqui, Davi se volta para os seus homens, e ele os repreende, acalma os ânimos, e ele diz: eu não tocarei no ungido do Senhor. Saul foi procurá-lo, no meio das ovelhas, não o encontrou, ele estava dentro da caverna. Saul não imaginava que Davi estaria naquele lugar, nos lugares mais improváveis. Deus vai permitir que estejamos, e são nesses lugares que o nosso caráter vai ser provado. Porque as vozes gritam: mate, destrua, haja assim, haja dessa maneira, desse jeito. Mas só que nós sabemos da experiência que temos em Deus. E tem um momento que a gente quer colocar as nossas armas carnais no chão e dizer: Deus, não é assim que eu quero lutar. Eu não quero mais fugir, eu não quero mais estar correndo de algo que está tentando me matar. Eu quero hoje poder resolver. Eu quero hoje fazer cair por terra tudo aquilo que Satanás levantou contra a minha vida. Se alguém talvez me invejou e falou mal de mim, eu não quero ter a mesma atitude dessa pessoa, porque eu não sou como ele, eu não sou como ela. A Bíblia diz que nós precisamos retribuir o mal com o bem, porque assim a gente vai amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você retribuir o mal com o bem, o fogo não se apagará. Diga assim comigo: o fogo não se apagará. Eu tenho aprendido que ninguém nunca perdeu por fazer o bem. E diz a palavra que naquele momento, aqui no versículo 8, acompanhe comigo: então Davi sai da caverna e gritou para Saul: ó rei meu. Só até aqui parecia um suicídio. Como é que Davi se expõe desse jeito? 3.000 homens lá, prontos para pegá-lo. Ele sai da caverna e se expõe. E se Saul não quisesse ouvi-lo? E se os homens não esperassem que ele falasse? Ele estava se expondo. Tem momentos que a gente precisa enfrentar o perigo para superarmos os nossos medos. Tem momentos que nós precisamos correr riscos, na convicção do chamado que Deus tem na nossa vida e de quem somos em Deus, para superarmos aquilo que tem nos feito fugir, aquilo que tem nos feito correr. E eu digo e falo para você nesta noite: Deus está dizendo: se tem que enfrentar, enfrente, se tem que fazer, faça, se tem que agir, haja. Eu sou contigo, a minha unção te respaldará em todo tempo. Se você crê, diga aleluia. Meu pastor, mas como é, pastor, que eu vou vencer isso aqui? Se eu venho tentando ao longo de toda uma vida, acompanhe comigo. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe o mal. Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu poupei, porque disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Davi disse: eu não vou tocar. Mas Saul tinha erros, mas ele não queria ser conivente com esses erros. Ele não queria matar aquilo que Deus estabeleceu. Um dia Deus estabeleceu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é muito forte. Não é você que tem que tratar, não é você que tem que matar, não é você que tem que transformar o coração do marido, da esposa, do familiar, do amigo, do líder. É Deus que trata, é Deus que faz. E quando uma situação ela é nociva, o próprio Deus vai permitir que haja naquela situação uma autodestruição. Assim como Saul, por não se permitir se arrepender, diz a palavra que ele veio a se suicidar. Não é você que vai matar esta situação,
situação. Deixa Deus tratar como Ele quer tratar, deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Apenas se posicione e se mantenha no caráter que você tem. Você não é essa pessoa resistente, você não é essa pessoa que deixou pessoas para trás, você não é essa pessoa com esse coração duro, você não é. Você foi impulsionado, impulsionada pelo que te falaram, pela lógica, mas este não é você, não é você, minha irmã. Você nasceu com o coração quebrantado, você nunca venceu pela possibilidade de passar por cima dos outros, e se isso já aconteceu, não faz parte de quem hoje você é. Então entenda nessa noite, que Deus permite cenários na nossa vida, starts, para que você venha cair na real e dizer: esse aqui sou eu, porque eu sou a forma do que Deus me criou, a forma de caráter. Às vezes você quer correr lá e você quer abraçar, você quer mandar uma mensagem, vem no teu coração aquele homem interior, aquela mulher interior faz isso. Ei, você não é essa pessoa tão dura, você não é tão duro. Você está sendo impulsionada pelas vozes da caverna, mas você tem um coração quebrantado e contrito, e Deus está dizendo: foi por isso que eu te separei, foi por isso que eu te escolhi. Quantas vozes chegaram para mim dizendo: faça isso, pastor, faça aquilo. Eu falei: eu não posso lutar contra aquilo que eu sou, contra o caráter que Deus formou em mim. Entenda uma coisa: Deus vai te honrar diante daquilo que para muitos é humilhação. Deus vai te honrar diante daquilo que para muitos talvez é um rebaixamento. Você está se expondo, Deus vai te honrar. Ninguém nunca perdeu por fazer o bem. Talvez o ano dos milagres seja manifesto para você como o ano de maior transformação da sua vida e do seu caráter. E não existe milagre maior do que esse, aquele que acontece dentro de nós. Mas nós precisamos nos permitir. Diz a palavra que Davi, ele se expõe, e de repente quando ele diz: eu tive a oportunidade de fazer e eu não fiz, eu tive a oportunidade de matar e eu não matei. Até disseram para que eu fizesse isso, mas eu disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Não é porque não deu vontade, não é porque a carne não gritou de Davi, não é porque talvez humanamente não fosse certo, é porque o que paralisou Davi foram os princípios. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele poderia amadurecer, ele poderia matar, poderia. Por quê? Porque processos revelam crescimentos e maturidade, mas escolhas mudam destinos. Mudam destinos. O trono de exaltação que Deus tem para mim, para você como igreja, onde eu falo trono, não é o trono dele, é o lugar elevado, é o lugar de reinado. Esse trono não será conquistado na espada humana, na força humana, no braço humano. Esse trono será conquistado espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E eu declaro para você que no mundo espiritual Deus já selou a minha, a sua vitória. Deus já selou aquilo que há muito tempo Ele fez como promessa. E você diz: não vai chegar mais, não virá mais. Mas Deus diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria e não faria, falaria e não cumpriria. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Se você crê que este é o nosso Deus, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Agora vem um lado agora que você pode até dizer: eu não esperava isso. Mas aqui no versículo 16, tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você mesmo, meu filho Davi? É você mesmo? Ninguém é 100% mal. Às vezes as pessoas, eu vou usar uma expressão que é baixa e é forte, parece que elas estão endemoniadas. Tem aquele dia que você diz: foi usada por Deus. Mas tem aquele dia que sangue de Jesus tem poder. A esposa, o marido, a ovelha, parece que está dando lugar mesmo. Não é a Deus não, é ao diabo mesmo.
as atitudes, a carnalidade, os pensamentos. Mas de repente Deus te usa através de uma palavra branda para quebrar e desviar o furor. Deus te usa através de uma atitude onde os Saúls da vida, eles acordam e eles dizem: é você mesmo. Você não parece o Davi que me falaram. Você não parece o Davi que eu pensei que era. É você mesmo. É você mesmo que tem esse caráter. É você mesmo que está fazendo comigo o que eu não faria com você, poupando a minha vida. É você mesmo que está hoje aqui, dizendo que teve a oportunidade de me matar e não me matou, enquanto eu vim aqui só para te destruir. Davi se expôs. Ele não teve medo do perigo, ele não teve medo da morte, porque ele entendia o que Deus tinha com ele. Se você crê no que Deus tem com você, você pode estar num deserto, você pode estar em lugares obscuros, Deus ele vai lá, ele te respaldará, porque o que te respalda não é aquilo que as pessoas falam, mas é a unção que você carrega, e esta unção já está em você desde o ventre. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Mesmo que você se esconda, mesmo que você fuja, mesmo que você erre, mesmo que você peque, a unção de Deus repousa em você. Eita glória! E Saul acorda. É você mesmo. E ele começa a dizer: você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei você mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo, qual é o homem que deixa de fazer o mal? O Senhor recompense com bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora eu tenho certeza de que você será o rei, de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Quem não tinha certeza agora vai ter. Quem não tinha convicção agora vai ter, porque é Deus que está fazendo. Mas foi uma decisão sua se submeter aos princípios, obedecer à autoridade de Deus e se submeter àquilo que Deus estabeleceu na terra. Se ainda não chegou a tua vez, então respira fundo, aguarda, deixa que Deus ele faça. Mas se já chegou a tua hora, diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Mesmo que o inimigo diga: despreze, mate, haja desse jeito, você não vai seguir as coordenadas do inferno, nem da carnalidade. Você vai seguir a ordem de Deus. E o coração que pulsa dentro de você, que se chama Espírito Santo, se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Quando Jesus ele falou sobre o Espírito, ele disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que foi dito. Precisamos aprender com o Espírito. Eu já li um livro no período de seminário. Bom dia, Espírito Santo. E é interessante que nesse livro o autor ele fala da experiência, da sensibilidade à voz de Deus. Ele está direcionando. Como é que eu vou conhecer, pastor, que não é a voz do meu interior? Aquela voz te impulsiona para viver a palavra, para manifestar a palavra. A voz de Deus sempre vai nos levar à nossa verdadeira identidade. A voz de Deus sempre vai nos levar ao lugar de paternidade, a não resistirmos a esse amor. A voz de Deus sempre vai nos levar a enxergarmos quem somos e a vermos o quanto nós precisamos ser tratados em diversas áreas da nossa vida. A voz de Deus vai nos ensinar que muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas tem uma trava enorme no nosso. A voz de Deus vai nos mostrar que nos incomodamos com os defeitos de alguém, mas temos tantos defeitos. A voz de Deus vai nos mostrar que todos os dias precisamos crucificar a nossa carne para ressuscitarmos em Cristo. A voz de Deus vai nos mostrar o que Jesus disse:
Se um grão de trigo caindo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produzirá muitos e muitos frutos. Por isso que eu declaro que esta semana vai ser profética, que o seminário face a face vai marcar as nossas vidas, que Deus fará coisas extraordinárias, que Deus vai destampar o vaso, mas Ele também vai moldar o vaso. Ele vai quebrar e Ele vai fazer do jeito que Ele quer e como Ele quer, porque Ele é Deus e nós somos servos. Ele é grande e nós somos pequenos. Ele é infinito, nós somos finitos. Nós somos mortais, mas Ele é eterno. Davi diz: de geração em geração Tu és o mesmo. Então, de repente, tem hora que o exército que você leva com você, tanto de Davi como de Saul, ambos precisam paralisar, porque tem um momento que não vai ser a espada que vai resolver nenhum escudo, vai ser o teu ato de amor diante do caráter que você tem. É forte isso, porque a Bíblia diz que tudo passará, mas o amor jamais acaba. Não é você que tem que mostrar para Saul quem ele é, desde que os seus atos mostrarão. Você não tem que provar nada para ninguém. Não, se há uma coisa que me crucificou durante uma vida, foi a justificativa que eu sempre quis dar. Foi de repente chegar para as pessoas e sempre ter que me explicar tanto. E como isso desgasta a gente, porque você sempre está tentando provar para alguém, ou que não viram, ou que não estão querendo ver. Isso torna-se um peso para você. Seja quem Deus é através de você só. Diga assim: eu serei. Diga: eu serei o que Deus é através de mim. Então hoje nós precisamos tirar esse fardo tão pesado e sermos mais leves. Sermos mais leves. Talvez você tenha treinado um exército para lutar contra os seus inimigos, mas nessa batalha Deus está dizendo: só vai você. Em frente de muitas batalhas eu disse: Deus, cadê A, cadê B comigo? Em reuniões, cadê C? E de repente Deus disse: eu estou com você, eu sou a maioria. Os sinais Deus vai trazer e Ele vai manifestar a sua vida e através de você. Entenda que você foi ungido, você foi ungida. Você que está em casa, você é o Davi dessa geração. Você é o Davi que Deus separou desde o ventre. E de repente, Davi nunca imaginou que Saul teria aquela reação. Não cria expectativa não. Mas entenda o que foi falado nessa noite, através do pastor Romulo e através do testemunho aqui. Você pensa que me surpreende, meu filho, mas eu te surpreendo, diz o Senhor. Quantos creem que Deus é Deus de surpresa? Quantos creem que Deus vai nos surpreender ao longo dessa semana? Erga suas mãos. Eu profetizo, eu declaro que Deus irá nos surpreender, que Deus fará coisas lindas, grandes e extraordinárias. Eu profetizo que quem não te abraçava vai te abraçar, quem devia a você vai pagar. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que você tem esperado receber do Senhor, a resolução de uma causa, Deus começará a estabelecer um ponto final nesse processo. E eu declaro que até o próximo domingo você estará de posse de uma grande vitória. Não sei se interior, não sei se exterior, mas Deus fará, porque Ele é Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. Hoje, talvez a sua vitória esteja na simplicidade dos seus atos. E talvez você esperou muita coisa, mas basta uma atitude para que o destino seja mudado. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi não foi ungido, mas matar um rei antes que ele fosse morto por um exército não poderia trazer em Israel
futuro governo do próximo rei. Ou seja, se Davi o matasse, tanto ele poderia ser morto, como ele retardaria o seu tempo de reinado. Muitas vezes porque nós queremos matar, mas está errado. Não é assim, eu sei. Deixa Deus tratar. Você não tem nada a ver com isso. Creia na palavra que Deus te deu, na promessa que Ele estabeleceu. Você não caminha por vista, você caminha pela fé. Deixa o povo dizer que não vai dar certo. Quem foi que falou com você? Foi Deus ou foram os homens? Quem foi que estabeleceu? Quem foi que deu a palavra de ordem? Deus não é menino. Deus não é menino, Ele sabe a quem escolhe, por que escolhe. Te conhecem hoje, mas Deus já te conhece desde o ventre. Davi disse: olha Deus, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece. Se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subir aos mais altos céus, lá o Senhor está. Eu sei que Tu me sondas e me conheces, meu Deus. Nos Seus salmos, mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 fora dele. Eita, aleluia. Por isso tanta resistência para você não vir para a igreja, porque o diabo sabe. Ele pode não saber detalhes, não sabe, mas ele tem mais ou menos a percepção do que Deus vai fazer. Fica resistindo. Por isso que essa luta para você não assistir a live. Mas entenda que hoje você é o Davi dessa geração. Deixa a essência de Deus se manifesta através de você. Você entende isso? A maior vitória de Davi não foi matar exércitos, mas foi matar o impulso da sua própria carne para obedecer a Deus e se submeter aos princípios. Não é porque Saul merecia, não é porque Saul estava certo ou não. Naquele momento, aos olhos de Davi e aos olhos carnais, Saul merecia ser morto, mas Davi não fez isso, porque ele se submeteu aos princípios. Entre o impulso da sua carne e a vontade de fazer ou de não fazer, obedeça aos princípios, se submeta a eles. Quem vai te honrar é Deus. Se uma liderança estiver errada, se alguém estiver errado, que está acima de você, Deus vai pegar aquela pessoa de jeito, se ela não obedecer. Mas você não tem nada a ver com isso. Tire essa responsabilidade sobre você. Você está entendendo? Se responsabilize hoje pelos seus atos e pelas suas decisões. A Bíblia fala: escolhe pois a morte ou a vida. Escolha hoje obedecer ou desobedecer, para que você viva. Quantos entendem que é o Senhor que está falando conosco? Diga aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus grande, vem, 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 vem. Oh, neste lugar, neste lugar. Traz cura, Deus. Traz restauração sobre as mentes, sobre os corações, sobre aqueles que chegaram aqui dizendo: Deus, eu preciso de um socorro. Fique de pé no seu lugar, nós vamos cantar e já iremos encerrar. Mas eu preciso que você receba neste momento final. Fique de pé, fique de pé. Oh Espírito Santo de Deus, nós profetizamos liberdade e libertação. Nós profetizamos cura. Profetizamos que ninguém sairá daqui nesta noite da forma que entrou. Ninguém, ninguém, ninguém. Nós profetizamos o sopro do Teu Espírito, a essência do Teu Espírito. Oh Deus, o dom do amor, o dom de fazer aquilo que o Senhor estabeleceu, independente daquilo que aos olhos humanos seja certo ou não. Eu quero me submeter à palavra. Eu quero me submeter ao que Deus está me mandando fazer, aos princípios que Deus estabeleceu no meu coração. Então, em nome de Jesus, eu declaro que por obedecer a esses princípios, Deus irá te surpreender. Se você crê nisso, erga suas mãos o mais alto que você pode, dê um glória a Deus e aplauda lindamente a Jesus. Aplauda a Ele e vamos cantar, vamos cantar. Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és tremendo. Aleluia.
Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou